tarde, bom dia ou boa noite, porque eu não sei de que sítio é que vocês estão a ouvir ou a ver, neste momento a ver. Bem-vindos ao 8º episódio de Emoções em Podcast. Emoções em Podcast foi um produto que eu criei, agora recentemente, que pretende aumentar os níveis da saúde mental e do bem-estar. E então todas as semanas ou estou sozinha ou estou com convidados muito especiais para falarmos aqui de temas exatamente para aumentarmos a nossa saúde mental e o nosso bem-estar. E hoje vamos ter connosco o Cláudio Conde, um convidado muito especial para nos falar sobre um tema que é a inteligência do coração. Sim, e ele vai explicar isto, o que é a inteligência do coração, a coerência e a intuição num caminho para o sucesso. Estes três conceitos aliados num caminho para o sucesso. Então vou desde já aqui convidá-lo para se juntar a mim. Peço então que partilhem esta live para todas as pessoas com que vocês conhecem, porque vai ser uma live maravilhosa. Tenho a certeza disso. Já mandei o convite aqui ao Cláudio para ele aceitar. Ok. Será que ele vai entrar como hard power? Também pode entrar como hard power. Deixa-me cá ver. Ou entrar de uma maneira ou entrar da outra. Olá! Olá! Meu querido, como estás? Então, bem, obrigado. E tu também, amiga. Então vai, estava aqui, já não sabia se ias entrar como Cláudio Conde ou se ias entrar como Hard Power, e então olha, é que já cá estás, isso é que é o mais importante. Então, sem mais demoras, eu vou apresentar o meu querido amigo Cláudio Conde. O Cláudio Conde tem curso de nutrição, também estudou biomedicina em Londres, no Colégio de Medicina Naturopática, pronto, College of Naturopathic Medicine. Entretanto, ele mandou-me um currículo em inglês e, entretanto, também traduzo aqui algumas coisas, não é? Também participou num programa que tem a ver com o Advanced Cancer Care Program. Estudou naturopatia. Estudou também na ArtMed Institute no Reino Unido a arte da resiliência, também a resiliência do coração. Também esteve na ArtMed Institute na Califórnia, aqui num programa que é o Activate the Heart of Teams, ativar o coração das equipas. E este projeto é realmente maravilhoso, eu tive já a oportunidade de explorar. E com as técnicas que a Art Power, que ele depois vai explicar melhor, que utilizam realmente em 4 a 6 semanas, começam-se a ver os resultados a melhorarem em 50% ou mais por cento, não é? Conduzindo a melhores decisões, a menos burnouts nas equipas, à capacidade de nos reorganizarmos, nos adaptarmos a qualquer desafio. Então eles têm muita coisa trabalhada em termos científicos e que realmente estão a saber os resultados, porque eles avaliam sempre antes e no final dos programas, sempre a trabalhar com a inteligência do coração, com a coerência, com a intuição, e estas são as grandes temáticas que vão ser as temáticas que eu pedi ao Cláudio para nos falar hoje. Então agradeço-te desde já este convite, muito grata por estares aqui connosco durante este tempo, e então começo já por perguntar o que é isto da inteligência do coração, porque a gente estamos sempre a falar de inteligência e ligamos sempre cérebro, cérebro, cérebro. O que é isto? Explica aqui a toda a gente, para toda a gente entender o que é isto da inteligência do coração. Ok. Olha, antes de mais, gratidão enorme pelo convite, é um prazer enorme estar aqui contigo. Tu também és uma pessoa que tens feito trabalhos fabulosos. Eu lembro quando nos conhecemos no Congresso da Felicidade, do ano passado, foste alguém que chamaste logo a atenção, não só a mim, mas ao grupo todo, pela tua energia e que realmente é contagiante. E tens feito um trabalho fabuloso, por isso parabéns e obrigado. Agora, inteligência do coração. A nossa equipa do Heart Power, é claro que não inventamos nada, simplesmente espalhamos o que o HeartMath Institute conseguiu desenvolver ao longo deste tempo todo, que foi a inteligência do coração. Nada que eles também tenham inventado, porque desde os primórdios nós sempre utilizamos a inteligência do coração,
Só que mais ou menos a partir do período de Descartes e de Isaac Newton, nós quase que aniquilamos esta inteligência do coração. Em 1991, por coincidência ou não, que foi quando o HeartMath Institute foi fundado, o Dr. Alan Moore descobriu que o coração também tinha neurónios, tal e qual como o cérebro, independentes, pensam, armazenam informação, aprendem, fazem tudo como a do cérebro. Só que energeticamente, eletricamente são 40 mil vezes, desculpa, são 40 a 60 vezes mais potente. Energeticamente são 5 mil vezes mais potente. Isto pode-se medir para esticarmos os braços todos, ok? Para fora do nosso corpo, mede-se para além. Esta é a inteligência do coração, ok? Por exemplo, o eletrocardiograma mede os impulsos elétricos. Mas se nós utilizamos um magnetómetro, esta inteligência do coração é medida para fora, enquanto que do cérebro só se consegue medir cerca de 1,5 centímetro, sensivelmente para fora do cérebro. Não estou a dizer, para fora da pele neste caso, não estou a dizer que o cérebro não é bom, bem pelo contrário. Utilizando a inteligência do coração é fazer com que nós possamos ser a melhor versão de nós mesmos. E isto pode-se medir, não é? Pode-se medir, aliás, está aqui o Inner Balance, que o próprio quem tem o Apple Watch já tem, que mede o Heart Rate Variability, que é a variação dos batimentos cardíacos, porque, por exemplo, nós, até bem pouco tempo, aliás, há muita gente ainda no ramo da cardiologia que acredita que o coração bate sempre a um só ritmo. Quando nós, por exemplo, vamos ao médico, a uma médica, né, para testarmos os nossos batimentos cardíacos, o que eles fazem depende, podem, por exemplo, se fizermos manualmente, contamos a pulsação até 10, multiplicamos por 6 ou até 15, multiplicamos por 4 e quando utilizamos os aparelhos também fazem essa medição por um cálculo. Encontra-se um batimento médio, digamos assim, mas isso não é real. O que nós sabemos é que os batimentos cardíacos significa que o nosso coração, quando estamos a dormir, ele muda, não tem a ver com atividades físicas ou não, ele está sempre a mudar em cada batimento. E a forma como essa variação muda, se ela for mais, digamos assim, se tiver um padrão mais idêntico, quer dizer que nós estamos coerentes. E quando estamos coerentes, então o coração, como manda mais informação para o cérebro do que ao que recebe, são 90%, ok, através do nervo vagus, faz com que o cérebro agora trabalhe melhor. E quando o coração está incoerente, ou seja, os batimentos são erráticos, agora o cérebro não vai trabalhar bem. O cérebro vai entrar em modo de luta ou fuga, que é o fight or flight. Exato. O cérebro, quando se estiver a lutar contra o coração, não vai funcionar bem. Inclusive é para a saúde. É isso? É verdade, porque o que se descobriu e a ciência atual consegue demonstrar, afinal, não é a tal pressão ou batimento, digamos assim, cardíaco que é importante, mas é a variação. Ou seja, se nós estivermos coerentes, nós vamos ter uma saúde física, intelectual, mental, muito melhor, ok, e energética do que qualquer outra coisa. Porquê? Porque o que vai determinar a fisiologia, ou seja, a forma como todo o nosso corpo se comunica, ele comunica-se através das emoções. E as emoções são o quê? São hormonas, pronto, estamos a falar de químicos como neurotransmissores e hormonas, mas um sentimento ou uma emoção liberta cerca de 1400 químicos. E isso é que vai dizer como é que o nosso corpo se vai comportar. Um exemplo. Nós, na nutrição, achamos que mudar a nutrição do paciente é sinónimo de saúde. Sim, é verdade, mas pode não ser. E o que nós vemos, por exemplo, principalmente nos tumores, o paciente pode fazer a melhor nutrição, pode fazer tudo o que for preciso e ele não consegue recuperar, ele ou ela. Porquê? Porque as emoções continuam lá e as emoções é que vão dizer como é que as células se vão comportar. E as emoções vêm do coração. E se a pessoa não acredita que vai funcionar, Não é meio caminho andado para não funcionar.
Exatamente. Aliás, Bem, a própria... sabes que eu já tive aqui uma convidada que foi a Nerve 12, que ultrapassou um cancro e esteve a falar sobre como é que foi todo o processo. E primeiro de tudo o que ela disse tem muito a ver com a pessoa acreditar que vai funcionar e ser a primeira em colaboração com todos os tratamentos que são feitos a pensar vai tudo correr bem, eu vou ultrapassar isto. E quando ela está a pensar e o coração está a sentir e está tudo em coerência, bate tudo certo. Então como é que se Disseste, pode desenvolver a inteligência do coração, Cláudio? a inteligência do coração pode-se desenvolver com práticas muito simples. Aí sim, o HeartMath Institute desenvolveu técnicas, são muito simples e eles têm uma ciência muito sólida. Demonstra mesmo nas tais 4 ou 6 semanas estes resultados. Em escolas, em prisões, em hospitais e até eles trabalham com os Marines dos Estados Unidos, trabalham com vários departamentos. E hoje nós temos multinacionais a nível mundial cada vez a aderirem mais a isto da inteligência emocional ao invés da inteligência intelectual. Como é que nós podemos fazer? Nós podemos fazer com práticas muito simples. Eu vou dar um exemplo de uma que é a mais simples de todas, porque todas as outras se baseiam nesta, que é o Heart Focus Breathing, ou seja, respiração com foco no coração. A pessoa só tem que fazer isto. Só tem que colocar o foco na área do coração. Ou seja, vai começar a fazer... focar só no coração? Exatamente, focar. E se não conseguir manter o foco, pode colocar a mão, ok? Na zona do coração, e vai começar por fazer uma respiração lenta e profunda. Uma respiração um pouco mais lenta e profunda que o normal, encontrando um ritmo que seja o mais confortável para a pessoa. O que ela vai fazer é imaginar que cada vez que inspira e expira, o ar está a passar pelo coração. E ao fazermos isto, é uma técnica muito simples, nós estamos a alterar a nossa fisiologia. Faz no yoga, faz em tantas outras técnicas de respiração, é muito fácil. O que nós estamos a fazer é ativar o nervo vagus e a mudar o nosso sistema nervoso central, o autónomo, de simpático para parasimpático. Mas mais do que isso, quando atingirmos a coerência, quer dizer que nós não vamos estar nem num lado nem no outro, vamos estar num ponto de equilíbrio, o que significa, como o HeartMath dá esta definição, que eu gosto muito, é passamos a mover-nos a velocidade efetiva. O que é esta velocidade efetiva? É a velocidade que nós precisamos no momento, ou seja, para responder à situação. Chegamos à noite, queremos dormir, a velocidade correta é desligar. Exato. Durante o dia, se vem calhar ao algum longo carro... do dia as respirações também vão alterando, de manhã, para a tarde, para o tipo de atividades que nós fazemos em final de tarde, para a noite, e ir regulando o nosso corpo, não é? Porque cada atividade pede coisas diferentes de nós, e o ser humano é aquele ser que consegue ter a capacidade de regular a sua própria respiração, e só o facto de se regular a respiração, já estamos a dar informação ao nosso cérebro e ao nosso corpo, eu estou-me a tentar acalmar, não é? É isso mesmo. É uma capacidade imensa que toda a gente tem no seu poder, que é o processo de decisão, eu vou-me acalmar. E basta eu fazer estas respirações profundas, como tão bem o Cláudio diz, e tão bem eu acompanho, porque ele tem muitas lives, não é? Depois no final dizes tudo como é que as pessoas te podem acompanhar. Mas realmente o ser humano tem esta capacidade, não é? De se autorregular. E é tão fácil. Só com respiração. A pessoa faz a autorregulação das emoções. Fantástico. É verdade. Olha, o que tu disseste é tão verdade. O Viktor Frankl foi um dos... um psiquiatra que desenvolveu agora deu-me uma branca, mas não interessa. A logoterapia, ok? Ele sofreu horrores durante a Segunda Guerra Mundial nos campos de concentração nazi. Ele esteve em Auschwitz, esteve em outros campos, esteve no Birkenau Camp, da lista de Schindler, e ele tem esta citação que vem exatamente ao encontro daquilo que tu acabaste de dizer. Nós, humanos, nós pensamos que as nossas emoções têm que ser um reflexo de um estímulo. Ou seja, alguém ofendeu-me e eu vou responder.
agora perdi o emprego, vou-me sentir miserável, porque não vou conseguir Sim. pagar as minhas contas. Ou Uma seja, reação só reativo. exatamente. É. Então o Viktor Frankl tem esta frase. Ele diz que entre o estímulo e a resposta existe um espaço. E nesse espaço está o nosso poder de podermos libertar e crescer. E nós só conseguimos libertar e crescer quando nós entendermos que nós não temos que responder ao estímulo. Nós temos que agir perante o estímulo. Ou seja, a escolha da minha emoção é só minha responsabilidade. Então o que é que eu posso fazer? Eu tenho que mover-me para o coração, não ter medo de ser vulnerável, mas dizer assim, se alguém conseguiu alterar o meu estado emocional, fazer com que eu me enervasse, então eu agradeço ao universo, ao Criador, a quem eles queiram ou acreditem, eu agradeço porque essa pessoa veio para me ensinar uma lição de que eu ainda tenho trabalho a fazer dentro de mim. Porque as minhas emoções, quando eu dou poder a outra pessoa para poder alterar as minhas emoções, o problema não está na outra pessoa, está em mim. E reconhecer isso não é fraqueza, é sinal de que eu quero mudar. E basta haver uma intenção, já estou a mover-me para o coração, e o coração ensina-nos que é um lugar que a gente não deve ir, porque é um lugar fraco. Não. Nós tornamos muito mais corajosos, muito mais fortes, muito melhores, vivemos com mais compaixão e nós não temos que concordar com tudo, mas também podemos concordar em discordar. Certo. E está tudo bem. Tudo bem. Está tudo bem. Concordo contigo, não concordo contigo e está tudo bem. Eu costumo dizer muitas vezes, e é também baseado nesse mesmo autor, quanto maior for o espaço entre o estímulo e a resposta, maior é a nossa liberdade. Quer dizer que temos as coisas sob o controle. Quando eu sou atacada e reajo imediatamente, eu não tenho controle nenhum sobre mim própria. Agora, quando eu sou atacada e eu consigo inspirar e expirar e pensar antes de responder, então quer dizer que o meu tempo de resposta é maior, não é? Então, quanto maior é este espaço, quer dizer que mais autocontrole eu também tenho sobre mim, para dizer isso também sem ferir o outro, não é? É verdade. O ter a compreensão e ter a compaixão, mas isto é um processo, não é? A gente fala disto como se fosse fácil. Mas olha, amiga, é verdade, é um processo, mas eu posso agora só acrescentar mais uma coisa a isto que tu disseste. Até mesmo Jesus Cristo, o mestre dos mestres, eu não estou a falar no fator religioso, não é por aí que eu quero entrar. E respeito quem acredita ou deixa de acreditar, não é por aí. Mas se nós olharmos para Jesus Cristo como homem, hoje, em certos países do Médio Oriente, defender uma mulher encontrada no ato de adultério é quase como elas são apedrejadas até a morte. Hoje, estou a falar hoje, nos dias de hoje, infelizmente ainda se faz isso. Se nós voltarmos 2000 anos atrás, era muito pior. Okay? E o que acontece é que o homem que se achasse a defender uma mulher num momento desses, ele também era apedrejado, como ainda é hoje, apedrejado juntamente com ela. Eu lembro-me quando trouxeram a tal mulher que foi encontrada em pleno ato de adultério, a Jesus Cristo, eles queriam apanhá-lo, claro, era uma armadilha. Disseram, mestre, encontramos esta mulher em pleno ato de adultério e as escrituras, ou a lei de Moisés, mandam que se apedreje até a morte. O que é que tu dizes? Se ele dissesse não apedrejem, ele era apedrejado com ela, ou seja, a vida dele estava em perigo. Ele tinha um gatilho apontado à cabeça dele. Ele não agiu logo. O que é que ele fez? Ele fez o tal espaço de tempo, o compasso, escreveu no chão, mas se calhar estava a fazer a respiração com foco no coração. Certo, é possível. E então, se ele dissesse matem a mulher, ou seja, apedrejem consoante a lei, ele livrava-se, estava bem. Que era o que a maior parte de nós faria. Livrava. Mas aí então ele estava a pregar o bem, não ia de acordo com as suas crenças. Mas se dissesse para não apedrejar, então ele também era morto com a mulher. Então ele se calhar fez o tal compasso de espera e encontrou a resposta. Cá está. Quando nós vamos ao coração, o coração traz-nos a resposta sempre certa. O problema é que nós fugimos do coração para encontrar respostas no cérebro. E o cérebro, como está desenhado mais para sobreviver do que pensar, no momento de stress, muito dificilmente o cérebro consegue arranjar a resposta. Mas se nós formos ao coração, a resposta vem no modo de aquele que de entre vós se achar sem pecado que atira a primeira pedra. Ele não disse nem que sim nem que não. Certo. Inteligente. Resposta inteligente.
Certeza É que isso focou mesmo. no coração para responder. Se fosse Exatamente. muito bom. Então, como fazer este processo da coerência entre coração e cérebro? É através da respiração só? Tens mais alguma técnica para dizer Sim, para aumentarmos a nossa sim. coerência? Para aumentar a coerência, é importante que haja uma emoção. As emoções estão diretamente ligadas à coerência ou à não coerência. Tem tudo a ver com. E as emoções vão alterar a nossa fisiologia, seja para o positivo ou para o negativo. Quando eu falo positivo e negativo, refiro mais ao beneficiar ou não. Ok? Pronto. Sim. Então, o que é que eu vou fazer? Posso partir para a técnica seguinte, que é o lock-in, ok? Heart lock-in. Isto é Ok. prender, ok? Prender a emoção no coração. Então o que é que eu vou fazer? Vou continuar a fazer a mesma coisa, respiração. Vou primeiro colocar o foco no meu coração, ok? Inspira E agora profundamente, fazer, respira exato, profundamente. é isso mesmo, a respiração lenta e profunda, um pouco mais lenta e profunda que o normal, mas com o foco no Certo. coração, imaginando que cada vez que inspiramos e expiramos o ar passa pelo coração. Mas vamos encontrar um ritmo que seja o mais confortável para nós. Uhum. Ficamos ali durante cerca de 1 minuto a fazer uma respiração lenta e profunda. Agora vamos mudar-nos para a coerência. Como é que a gente faz? Nós agora vamos escolher uma emoção e quando encontrarmos essa emoção, vamos prender ao coração. Qual será a emoção? Por exemplo, posso-me lembrar de umas férias, de um lugar, de algo que já se passou na minha vida, que me trouxe uma emoção como a alegria, como o bem-estar, como o amor, a compaixão, o perdão, seja o que for. Todas essas emoções são boas. Então, se eu me lembrar, vou ficar a experienciar, a sentir no meu coração. E fico ali durante 3 ou 4 minutos. Se eu fizer isto regularmente, todos os dias, ao fim de 4 a 6 semanas, a minha coerência vai estar brutal. O que significa que eu agora vou pensar melhor, vou discernir melhor, já não vou olhar para o modo de luta ou fuga, ou seja, onde eu tenho que me defender, proteger, porque hoje em dia já não existem, graças a Deus, leões soltos, não é, nas estradas. Alguns Sim. ainda são, Antigamente é que o homem tinha que se preocupar com isso, agora já não há assim tantos perigos desses. mas infelizmente para o nosso cérebro, neste caso subconsciente, o patrão, a família, o amigo, o colega, alguém que nos tira do sério, ou uma Certo. conta por pagar, nós reagimos como se fosse o tal leão, continuamos a reagir, Ou as porque o subconsciente... pandemias, ou as bactérias, ou... Exatamente. E o que acontece é que nós vamos entrar em modo de luta ou fuga, mudamos as emoções, sentimos onde não queremos e não vamos discernir bem, não vamos ter saúde, o corpo não repara, a imunidade baixa, afeta fisiologicamente. Então, se nós praticarmos isto regularmente, o que acontece é que eu digo assim, afinal, eu não preciso de algo do exterior para mudar a minha emoção. Ou seja, não preciso de receber dinheiro, não preciso de que alguém me diga tu estás linda ou lindo, não preciso de receber um sorriso, não preciso de que haja sol ou chuva, não. Eu sei que posso viajar para dentro de mim Tenho tudo e em mim. encontrar tudo em mim e alterar esta emoção. Quanto mais praticar isto, mais coerência vou atingindo e agora as coisas começam a resultar melhor. E até posso dar aqui uma dica. Para alguém que queira ter alguma coisa, o segredo é sempre o presente, nunca o futuro. Porque o subconsciente não discerne vai discernir entre a realidade real e virtual. Então, se eu disser assim, eu quero perder peso, o universo diz assim, your wish is my command. Ou seja, o teu desejo é uma ordem. É uma Então, ordem. como tu queres perder peso, toma lá peso. Porque só quer perder peso quem tem peso. Então o universo vai nos abençoar com peso. E a gente nunca perde o peso. Eu quero ser rico. Os únicos que querem ser ricos são os pobres. Então o universo dá-nos pobreza para que a gente possa desejar ser rico. Então o segredo não é desejar algo. O segredo é falar como se já fosse meu. Eu agradeço o corpo que tenho. Eu sou, exatamente. Eu agradeço o corpo que tenho. Eu sou maravilhoso, eu sou lindo, eu sou inteligente, eu sou linda, eu sou feliz, eu tenho abundância, eu tenho dinheiro, tudo isto. Já estamos a sentir. Exatamente. Já está em mim. É isso mesmo. E como o Confúcio dizia bem, o segredo para mudarmos não é focar a nossa energia em alterar o velho ou o antigo, mas é focarmos a nossa energia em criar o novo. Como eu agora estou a agir, a entrar em coerência,
vai acontecer aquilo que nós chamamos da lei da atração. A minha frequência vibracional, porque tudo no universo vibra, há uma frequência, a minha frequência é outra, eu agora estou a atrair. Ou seja, é o contrário daquilo que nos ensinaram até hoje. Não é ter para sentir, mas é sentir para podermos ter. Porque se o ter para sentir fosse sinónimo de sucesso... Ver. Não é? Exatamente. É querer para ver. É isso mesmo. Porque se sentires... Para crer, é querer para ver. Primeiro tens que acreditar e depois chegas lá. É verdade. Porque se o ter fosse sinónimo de felicidade, então todas as pessoas com formação superior, académicas, seriam todas bem felizes e bem-sucedidas. Todas as pessoas com dinheiro seriam felizes. Ou seja, não é o ter, é o ser. Quando nós somos, as coisas que nós precisamos vêm até nós. Experimentem, não acreditem, experimentem e vão ver que funciona. Tão bom. O tempo voa, a falar contigo o tempo voa. Já falaste de inteligência, um bocadinho, que isto é um bocadinho, não é? Já falaste um bocadinho sobre a inteligência do coração, sobre a coerência, agora queria que falasses um bocadinho sobre a intuição. O que é para ti a intuição e como aumentarmos a nossa intuição neste caminho para o sucesso? Ok. Segundo o HeartMath Institute, existem 3 tipos de intuição. Se calhar até pode haver mais, mas os 3 tipos de intuição são a intuição que é aquela do conhecimento, ok? Implícito, ou seja, da memória implícita. O que é este tipo de intuição? É aquela intuição, por exemplo, eu aprendi, vamos dar um exemplo, eu tenho também um background na área da eletricidade, ok? E recordo-me que uma vez, quando estávamos a fazer uma inspeção e teste, apareceu lá uma coisa que, segundo os padrões, digamos assim, os regulamentos eram aceitáveis. Só que eu lembro-me de ter dito assim, não, isto não é aceitável. E estávamos a discutir entre engenheiros e há um deles que me diz assim, mas porquê é que não é aceitável se está dentro dos parâmetros? E eu disse, não é aceitável porque nós temos aqui X número de instalações iguais e esta é a única que apresenta este resultado. Mesmo sendo aceitável é mais baixo. Então vamos investigar. Fomos investigar e descobrimos que havia uma falha que até poderia tirar a vida a alguém. E foi resolvida. Ou seja, este é aquele tipo de intuição que nós sabemos que há algo que não está certo, mas não conseguimos explicar. A verdadeira definição de intuição é esta. É algo que nós sabemos, mas não sabemos como é que sabemos. Ok? Parece que há alguma coisa que diz, não é? Um instinto, uma coisa. E essa memória implícita... Não sei porquê, mas não gosto. É isso mesmo. E essa memória implícita faz com que nós, por exemplo, às vezes damos um trabalho e nós, na altura, porque estamos em stress ou não estamos conectados, não estamos em coerência, não sabemos como resolver. E um dia ou 2 mais tarde, ou até mais tarde nesse dia, dizemos, aqui está, pronto. Essa é a memória implícita, porque já está, já aprendemos, mas está no subconsciente e como não a utilizamos, ela está cá. Essa é implícita. A memória energética é aquela de que, sinto que alguém está a olhar para mim. E depois quando olha, a pessoa está mesmo a olhar para nós. Ok? Sentimos a energia a chegar, a vibração energética a chegar. Certo. Por exemplo, uma estrada que eu ando todos os dias, é regular andar naquela estrada e de um momento para o outro eu sinto que não sei porquê, mas tenho que travar antes da curva. Está lá a polícia a fazer uma operação autostop ou até há um acidente. Certo. Eu não sei porquê, mas eu senti que devia travar. E travei. Certo. Essa é a intuição energética. O nosso coração está sempre a dar-nos os sinais. Certo. Nós é que temos que pôr em prática para aceder a essa intuição. Certo. E a última é a não local. Qual é a inteligência não, a intuição não local? É aquela que eu não falo com alguém há muitos anos ou meses e de repente lembro-me daquela pessoa e recebo uma chamada telefónica ou até uma mensagem daquela pessoa. Ou então as mulheres são muito boas nisso, porque isto é uma inteligência feminina, atenção. O coração é inteligência feminina, ok? Não tem nada a ver com mulher ou com homem, mas como as mulheres são mais emotivas, então elas acedem mais a isso. As mães sentem qualquer coisa com o filho ou com a filha que ninguém sabe explicar e realmente está a acontecer. Até pode ser no outro lado do planeta, ou às vezes até vão ao médico e o médico diz que não tem nada, mas a mãe é que está certa, que nunca estudou medicina. Porquê? Porque apesar de quando está próximo é diferente, mas não local é distante, ok? É quando a pessoa não está ali.
O que acontece é que para nós acedermos a essa intuição, ok, nós precisamos de colocar em prática o acesso, digamos assim, ou as práticas destas técnicas simples que são ativar a inteligência do coração, ok? Porque o que estudos demonstram é que o coração sabe, antes do acontecimento, cerca de 4 a 5 segundos, antes do acontecimento sequer acontecer, ok? Ou seja, é aquilo que muitos de nós dizemos assim, eu sinto aqui na minha barriga, mas não é na barriga. O que os estudos demonstraram foi que 4,6 segundos antes do evento, o coração sentiu, enviou a mensagem para o cérebro e o cérebro enviou para os intestinos. E nós sentimos nos intestinos. Mas primeiro é o coração que sente, o cérebro responde depois e depois é que os intestinos, através dos tais químicos, ok? Ou seja, neurotransmissores ou hormonas que também são mensageiros químicos. E isto é o que os estudos demonstram, muito explícitos, ou seja, foi com cerca de 28 participantes, onde eles baixaram imagens no computador, as imagens eram escolhidas pelo computador aleatoriamente, ninguém sabia quais eram as imagens que lá vinham, nem sequer o próprio computador. O computador é um programa que escolhia as imagens, por exemplo, os participantes clicavam no rato, o ecrã ficava escuro por 6 segundos e depois aparecia a imagem por 3 segundos. Ou seja, no final do segundo 6, milésimos segundos antes do segundo 7, o computador selecionava e apresentava a imagem. Mas quando eles foram analisar os gráficos, através do eletrocardiograma e eletrocefalograma, o Heart Rate Variability e o Skin Sensor, que é o sensor de pele, que mede o sistema autónomo, ok? O que eles descobriram foi que o coração respondia de acordo com a imagem que lá vinha 4,6 segundos antes. E respondia se a imagem fosse assustadora ou se fosse passiva ou incoerente. Certo. Ou seja, o coração sabe antes de acontecer. Quanto mais nós pormos em prática, mais ficamos sensíveis a essa intuição. Agora, o que é que acontece? Que é o que o estudo feito na Austrália com entrepreneurs, ou seja, empresários de sucesso a nível mundial, creio que foram mais de 2.000, foi uma meta-análise, estudos de estudos. O que eles disseram foi que 80% deles disseram, todos eles responderam que 80% do sucesso ou das decisões mais importantes da vida deles não estava ligada ao pensamento linear, ou seja, do cérebro, mas sim com a intuição. Eles sentiam que deveriam investir ou fazer, mesmo quando tudo apontava para o contrário. Certo. E é isto que o coração faz. É isto. O coração nunca quando nós vamos falha. atrás dessa resposta do coração, com certeza que vamos ter decisões mais eficientes, não é? Em várias áreas da nossa vida. Só que nós temos medo, de não confiamos e depois de acreditar. Às vezes o coração diz-nos uma coisa e a gente tem dificuldade em acreditar, porque a cabeça está-nos a dizer outra coisa. Claro, porque todos nós já tivemos um dia nas nossas vidas que sentimos uma coisa e fomos contra aquela e depois arrependemos. Eu senti, porque é que não fiz? Isto é o que o coração faz. E quanto mais nós pusemos em prática, eu hoje em dia movo-me muito mais por intuição do que pensamento linear. E não claro. não há explicação. Ainda mais tens muitas provas já científicas que mostram que essa é a forma correta de se estar, não é? Muito bom, Cláudia, muito bom, muito obrigada, muito grata. Isto é realmente muito pouco da imensidão de conhecimento que tu tens e eu agora queria que tu divulgasses aqui as pessoas que queiram saber mais sobre o que é isto, né, do Heart Power, que é mais coração nas nossas vidas, conecta-te com o teu coração, que eu tirei o lema. Quem quiser saber mais sobre estas temáticas, inteligência do coração, como aumentar a coerência neste rumo para termos mais saúde, mais bem-estar, como é que te podem encontrar? Que tipo de ofertas é que tu tens, que o Heart Power tem para oferecer? Fala um bocadinho sobre isso. É assim, é só ligarem-se à nossa página do Instagram, do Heart Power 22, ou seja, 22, Heart Power 22, ok, no Instagram. Ou então até podem se ligar também na minha página do London.conde, que eu depois direciono sempre as pessoas para o Heart Power. Nós fazemos formações e estamos em vias de abrir
uma, uma fundação onde recebemos fundos para podermos ajudar, direcionar. O nosso objetivo é a humanidade no geral, mas as crianças, porque eu acho que precisamos de mudar o sistema de ensino, precisamos de ensinar as crianças que elas não têm que estudar para ser alguém na vida. Elas estudar é bom, é importante, é muito importante, mas elas Conhecimento têm... é poder, estás sempre a dizer isso. É isso mesmo, é isso mesmo. Por isso é que é importante trazer este conhecimento que é: sigam os vossos corações, sigam os vossos sonhos, porque as pessoas mais bem-sucedidas do planeta nem sequer têm formações académicas. Ninguém perguntou, eu não sei se as pessoas sabem, mas o Thomas Edison teve 3 meses de escola, o Einstein também não teve, o Nikola Tesla, e depois ainda podemos falar de pessoas mais recentes, como o Cristiano Ronaldo, como o Steve Harvey, como tantos outros, o Denzel Washington, tantos outros. Ou seja, as pessoas com sucesso. O próprio McDonald's não é alguém que eu defenda muito, ou o KFC, tantos estes, ou seja, não é o dinheiro, não é a riqueza, mas é a felicidade. E a felicidade, podíamos juntar isto, Joana d'Arc, podíamos ligar a isto a Madre Teresa de Calcutá, tantas mulheres incríveis, e todas estas pessoas tiveram uma coisa em comum, foram seguir os seus corações. E quando nós seguimos os nossos corações, nós conseguimos criar um mundo onde nós não temos que respeitar igualdades, mas temos que respeitar diferenças. É isso que nós temos que ensinar. As diferenças é que têm que ser respeitadas. Nós nunca vamos ser iguais. E ainda bem. Porquê? Porque se a gente olhar para a natureza, tem verde, tem amarelo, tem azul, tem tantas cores. E a vida é assim. Nós temos que respeitar as diferenças, porque todos têm direito a ter uma opinião até diferente daquela que eu estou a ter aqui agora. E também serem amados e nós termos compaixão para com eles. Por isso, este é o nosso objetivo principal. Levar às escolas, levar à humanidade e mostrar que até nós podemos reverter doenças quando mudamos, como tu disseste bem da tua convidada, só. Isto é 90% da cura está aqui dentro. 90%. Querer prazer. É. Então, sigam, por favor, london.conte ou Heartpower 22, porque não se vão arrepender. Há muitos conteúdos que o Cláudio vai sempre falando em relação à inteligência do coração, em relação à nutrição, que é uma grande especialidade também que ele tem. Por isso, sigam-no, por favor. Quero-te agradecer muito, muito, Olha, muito. eu Adorei, agradeço. porque eu já sabia que ia adorar estar aqui contigo hoje para tu partilhares aqui tanto do teu conhecimento. E quem quiser saber mais é só seguir. Então, despeço-me de todo. Amiga, de coração, muito obrigado. E continua a fazer o teu trabalho lindo. Muito obrigada, Cláudio. Na próxima semana vai ser o 9º episódio, que eu também te convido a assistir. É o 9º episódio, vai ser com a Ana Pedroso, organizadora do evento do Congresso da Felicidade, Congresso Internacional da Felicidade, que vem com o tema sobre a felicidade como uma filosofia de vida. Por isso, até à próxima segunda-feira, às 20h30, horário aqui de Portugal. Então vá. Muito obrigada, muito grata. Até segunda. Gratidão. Adeus. Gratidão. Tchau, tchau.